Amã não era apenas um inimigo de Israel. Ele foi o protótipo do persa anticristo, o arquiteto de um plano genocida que quase exterminou o povo de Deus da história. Mas o que poucas pessoas sabem é que o livro de Ester esconde um código misterioso, com letras alteradas, que parecem apontar diretamente para o Holocausto do século XX. Neste vídeo, você verá como o passado e a profecia colidem, como o silêncio de Deus no texto revela uma justiça oculta e por que a queda de Amã pode ser a chave para entender um dos julgamentos mais chocantes da era moderna. Ester 3, verso 1, é o versículo que marca um ponto de virada silencioso e devastador no livro de Ester. Diz: depois dessas coisas, o rei Assuero promoveu Amã, filho de Hamadarta, o Agagita, e o fez avançar e colocou seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. Agora pare e reflita comigo. Por que esse homem foi promovido? O texto não nos dá nenhuma conquista, nenhuma campanha vitoriosa, nenhuma ação digna de honra. Simplesmente diz que ele foi promovido. Fascinante, não é? A Bíblia, geralmente tão cuidadosa em destacar mérito e virtude, apresenta aqui um avanço vazio de substância. É como se o Espírito Santo estivesse gritando através das linhas. Este poder não vem do mérito, veio de outra força. E é aí que entra a tensão espiritual. Amã, o Agagita, assume a segunda posição mais alta de poder na Pérsia. Isso significa que ele tinha autoridade para tomar decisões em nome do rei Assuero, um império que governava 127 províncias, da Índia à Etiópia. Pense nesse alcance. Um homem com rancores ancestrais de uma linhagem hostil a Israel e um orgulho inflado agora controla o destino de milhões. Isto não é apenas ascensão política, é o prelúdio para uma guerra invisível. Um persa anticristo surge com autoridade real e nenhuma oposição. E aqui está algo que quase ninguém menciona. O nome Amã, na tradição hebraica, está ligado ao verbo martelar, que pode se referir a alguém que causa barulho, tumulto, agitação. Em outras palavras, seu nome já carrega a natureza de um agitador espiritual, alguém que agita a poeira nos reinos celestiais. Ele não é apenas um vilão na história. Ele representa o espírito do anticristo que se infiltra onde o povo de Deus não está atento. Você entende a profundidade dessas palavras? No cenário geopolítico, tudo parece normal, mas espiritualmente algo está fermentando. Esse é o padrão repetitivo na Bíblia. Enquanto os servos de Deus estão presos à vida cotidiana, o inimigo posiciona-se em lugares estratégicos. Foi assim com o faraó, com Herodes e agora com Amã, uma figura que aparece do nada, mas carrega o peso de gerações de hostilidade em direção ao povo santo. Você já considerou que o livro de Ester começa sem nenhuma menção direta ao nome de Deus, mas com a ascensão repentina de um homem que representa exatamente o oposto de tudo o que Deus é? Isso nos ensina que a ausência de uma manifestação visível da divindade não é a ausência de guerra espiritual. É precisamente nesses momentos de aparente silêncio que o inimigo ascende ao trono. E mais, Amã é o único personagem do livro de Ester que recebe 3 títulos: seu nome, o nome de seu pai e sua origem étnica. Amã, filho de Hamedata, o Agagita. Isso não é coincidência. É como se o texto estivesse nos dando um aviso codificado. Preste atenção a este homem, pois ele carrega uma linhagem, uma missão e um julgamento vindouro. A verdadeira motivação por trás do plano genocida de Amã é revelada em Ester 3:5, onde lemos: e quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava, nem o reverenciava, então Amã ficou cheio de ira. Dê um olhar mais atento. Tudo começa com um gesto, ou melhor, com a ausência de um. Mardoqueu, um judeu fiel, se recusa a curvar-se diante de Amã, não por motivos políticos ou rebeldes, mas por causa de sua convicção espiritual. O que para o Império Persa era apenas um ato civil de reverência, para Mardoqueu era uma idolatria velada, e isso Amã não podia tolerar. Seu orgulho ferido se transformou em um profundo abismo de ódio. Agora, pense nisso. Ele não queria apenas punir Mardoqueu. Não estava buscando apenas vingança pessoal. Ele planejou eliminar todos os judeus no Império. Parece desproporcional, não é? Mas não é irracional. É espiritual. O que doeu não foi apenas o insulto à sua honra. Foi o confronto com uma identidade que ele profundamente desprezava. Mardoqueu era judeu.
E os judeus são o povo da aliança, o povo da promessa, o povo do Deus invisível. O espírito que se manifestava em Amã não queria apenas justiça pessoal, queria erradicar a semente da fé. Essa reação revela o que a Bíblia chama de espírito do anticristo, uma força invisível que não tolera a presença do justo, que é provocada pela luz e que arde com fúria contra o que é sagrado, mesmo quando o sagrado permanece silencioso. Você vê a profundidade disso? O simples ato de Mardoqueu permanecer de pé desencadeou o pior da serpente que morava em Amã. E aqui vai um detalhe raramente explorado. O nome Mardoqueu pode ser ligado à palavra Marduk, que em acadiano significa servo de Marduk, uma ironia histórica usada por judeus exilados para ocultar seus nomes hebraicos. Mas na narrativa bíblica, Mardoqueu se recusa a servir ao Deus de Amã. Em outras palavras, ele representa a resistência espiritual dos santos, mesmo em tempos de exílio, e isso enfurece aqueles que têm sede de adoração. A raiva de Amã, então, não nasce do conflito político, mas de ódio existencial, um ódio que transcende gerações. Estamos testemunhando a ativação de uma mensagem bíblica padrão. O mesmo espírito que moveu Faraó para matar os meninos hebreus, que levou Herodes a massacrar os inocentes de Belém, que move o anticristo no Apocalipse para perseguir os santos, agora se manifesta no trono da Pérsia. Você já pensou em como o plano de Amã espelha as estratégias de Satanás ao longo dos tempos? Silêncio, apagamento, eliminação. Ele não tenta convencer o povo de Deus a mudar, ele tenta apagá-los completamente. O espírito do anticristo não pode tolerar a coexistência com a santidade. Exige aniquilação. Quando o texto bíblico identifica Amã como um agitador em Ester 3:1, não está apenas nos dando um detalhe genealógico. Está revelando um elo profético que conecta Amã a uma linhagem de ódio que abrange séculos. Agagita aponta diretamente para Agag, rei dos Amalequitas, inimigos jurados de Israel. E se você conhece a Bíblia, já entende que os Amalequitas não eram apenas inimigos militares. Eles personificavam um espírito que odiava o povo de Deus desde os dias do deserto. Lembre-se de Êxodo 17:16, onde o Senhor declarou: "O Senhor fará guerra com Amaleque de geração em geração." Esse verso não é poético, é profético. Amaleque foi a primeira nação a atacar Israel após o Êxodo, um ataque covarde dirigido aos fracos e aos retardatários. Deuteronômio 25:17-18. Esse ato acendeu a ira divina e selou o destino de uma linhagem que se tornou um símbolo de inimizade contra Deus. Séculos mais tarde, em 1 Samuel 15, Deus ordena ao rei Saul que destrua completamente os amalequitas, incluindo o rei Agag. Mas Saul desobedece e poupa Agag, o que lhe custa o trono. Samuel completa a missão e mata o rei, mas algo ou alguém sobrevive. E aqui reside um mistério que poucos exploram. Como é que Amã, chamado de Agagita, aparece na Pérsia séculos depois? Alguém poderia ter escapado de uma casa de piadas? Ou será que este título é simbólico, indicando que Amã era espiritualmente um herdeiro do ódio de Amaleque? Pense nisso. Amã não aparece do nada. Ele carrega nas costas uma armadura de 1000 anos de maldição. Ele é o herdeiro de uma maldição manchada de sangue, o último elo de uma linhagem amaldiçoada por Deus. E agora, ele segura o anel de assinatura do rei mais poderoso da terra. Essa conexão é tanto aterrorizante quanto esclarecedora. Mostra que os inimigos espirituais de Israel nunca desaparecem de verdade. Eles só mudam de nome, gerações e tronos. O mesmo espírito que moveu Agag à guerra contra os hebreus, agora move Amã para orquestrar o extermínio dos judeus no exílio. Um plano que carrega o mesmo DNA espiritual, destruir a semente da promessa. E ainda tem mais. O nome Amaleque, de acordo com alguns estudiosos judeus, pode estar associado à ideia de dúvida, desprezo e desconexão de Deus. É o espírito que tenta congelar a fé, cortar a linhagem e eliminar a esperança. E é exatamente isso que Amã tenta fazer: apagar a existência de um povo que nem sequer é descrito como ameaçador. O simples fato de existirem já é uma perturbação. O que Amã faz em Ester 3:8-11 é uma das mais escuras e perigosas manobras políticas em toda a Bíblia.
Ele se aproxima do rei Assuero e apresenta um argumento envenenado disfarçado de lealdade para o império. Há um certo povo espalhado no exterior e disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, e suas leis são diversas de todas as pessoas. Nem eles guardam as leis do rei. Portanto, não é para o rei de sofrê-los. Ester 3:8. Observe a astúcia. Ele não menciona a palavra judeus. Ele não oferece fatos, nem evidências. Ele simplesmente semeia o medo. Ele planta a ideia de que existe um povo que desafia a ordem, um povo que representa uma ameaça, um inimigo interno, um vírus social. Este é o padrão exato do espírito do anticristo, criando falsas narrativas para justificar a perseguição real. As mentiras se tornam lei e a guerra espiritual se torna decreto oficial. Amã não só convence o rei, ele recebe plena autoridade para agir. O rei tira seu anel e o dá a Amã. Ester 3:10. No contexto persa, isso era mais do que confiança. Era poder legislativo pleno em nome do monarca. Observe o simbolismo. O anticristo da Pérsia agora é autorizado a selar a morte com o selo do trono. O mal ganha poder institucional. E aqui vem um detalhe que muitos ignoram, mas com enorme peso profético. Amã seleciona a data do massacre, lançando sortes diante de deuses pagãos. Ester 3:7. Este evento dá origem à festa de Purim, mas antes de ser uma celebração, era terror. Lançar sortes não foi um acaso, foi uma consulta espiritual. Foi bruxaria disfarçada de planejamento. Em outras palavras, Amã mistura política, idolatria e ocultismo para decretar um genocídio bíblico. A data é escolhida quase um ano de antecedência. Isso dá bastante tempo para que o medo se espalhe, para que o decreto tome raiz nas províncias e para que os judeus sintam o peso do abandono. Os registros de texto não mostram reação imediata do rei, sem intercessão, sem debate, apenas silêncio. E esse silêncio fala volumes. Deus pode estar escondido no livro de Ester, mas o anticristo está totalmente ativo. E mais uma vez, o povo de Deus está à beira da extinção. Este decreto nos lembra das estratégias do anticristo descritas em Daniel e Apocalipse, quando o poder do Estado será entregue a uma figura que mudará as leis, perseguirá os santos e falará grandes palavras contra o Altíssimo. Daniel 7:25. É o mesmo padrão repetido em uma era diferente, com uma coroa diferente, mas a mesma essência. Agora pense nisso. Enquanto o povo de Deus estava jejuando, rezando ou simplesmente vivendo suas vidas em exílio, o inimigo já estava decidindo a data da sua morte. Isso não dá arrepios na espinha. Não é isso que desperta você para as batalhas espirituais bíblicas que acontecem nas sombras de palácios e tribunais? Amã é o adversário modelo que opera com charme político, intenção demoníaca e mais. Tudo isso acontece sem uma única menção do nome de Deus. Não, portanto, diz o Senhor, nenhuma aparição angelical, nenhuma visão profética, mas o plano do inferno está seguindo em frente. O espírito do anticristo já conquistou o trono e a forca está sendo construída, embora ninguém veja ainda. A Bíblia nunca desperdiça uma única letra. E no livro de Ester, já um mistério em si mesmo por não mencionar o nome de Deus nem uma vez, encontramos um dos códigos bíblicos mais surpreendentes em toda a Escritura. Não está nas palavras, mas nas cartas. No capítulo 9, quando os nomes dos 10 filhos de Amã que foram enforcados são listados, Ester 9, 6, 10, o texto hebraico apresenta algo inexplicável à primeira vista. 3 das letras parecem menores que as demais e uma é maior que todas. Isso não é um erro do escriba, é um padrão preservado durante séculos por escribas judeus. Algo estava sendo comunicado. Rabinos notaram esse detalhe há muito tempo. As letras menores são Tav, Shin e Zin. Seus valores numéricos somam 77. A letra maior Vav representa o número 6. Colocando essas pistas juntas, obtemos o ano 5777 no calendário hebraico, que corresponde ao ano de 1946 no calendário gregoriano. Agora, faça uma análise profunda, respire fundo, porque foi em 1946, no período pós-guerra, que 10 líderes nazistas foram enforcados nos julgamentos de Nuremberg.
após serem condenados por crimes contra a humanidade, especialmente pelo Holocausto, o genocídio sistemático de 6 milhões de judeus. 10 homens enforcados, julgados, assim como os 10 filhos de Amã. Mas aqui está o detalhe que faz cada leitor tremer. No momento da execução, um dos condenados, Julius Streicher, conhecido como o mais fanático antissemita propagandista do regime nazista, escalou a forca, olhou para as testemunhas e gritou: Purim 1946. Você percebe o peso profético disso? Um nazista, um inimigo direto do povo judeu, momentos antes de sua morte, reconhece que está vivendo o mesmo julgamento bíblico que se abateu sobre os filhos de Amã milênios antes. Ele usou o nome exato da festa judaica que celebra a queda do anticristo da Pérsia. Coincidência ou um eco profético do livro de Esther reverberando através das gerações? Este é um dos momentos mais arrepiantes da história. Um grito moderno confirmando uma antiga profecia selada no hebraico de um texto milenar. Um código escondido por séculos, esperando o ano designado para ser cumprido. É como se Deus estivesse dizendo: mesmo quando não estou mencionado, eu julgo. Mesmo quando pareço ausente, assino os veredictos. E mesmo quando o mal sobe ao poder, ele cairá exatamente como eu escrevi. Haman tentou exterminar os judeus com um decreto e a forca. Hitler fez o mesmo. Ambos deixaram herdeiros ideológicos e ambos acabaram enforcados, com 10 nomes vinculados ao seu legado. Os filhos de Haman e de Hitler, homens que no meio de tudo isso têm uma conexão escondida ainda mais estrondosa. Você entende a magnitude disso? O livro de Esther, que muitos consideram simplesmente uma história de coragem e realeza, contém profecias ocultas que falam do espírito do anticristo, do julgamento divino e da fidelidade de Deus em proteger o povo da promessa. Este é o exemplo máximo de que a palavra de Deus é viva, perspicaz e atemporal. A conexão entre o código em Esther e o Holocausto não é uma invenção conspiratória. É um dos sinais mais claros de que a guerra espiritual não conhece limites de tempo nem de lugar. A Bíblia e o mundo da Segunda Guerra se cruzam aqui, em silêncio, mas com trovões proféticos. Poucas histórias na Bíblia expressam a justiça divina invisível tão claramente quanto a de Haman. O clímax acontece em Esther 7:10. Então eles enforcaram Haman na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Então a ira do rei foi apaziguada. Mas é impossível não sentir que alguém além do rei Assuero está trabalhando nos bastidores. Isso não é um mero enredo de reviravolta. É a manifestação de um princípio espiritual eterno. O mal planejado contra os justos cairá sobre aquele que o planejou. A forca de Haman se torna um símbolo visível do julgamento invisível vindo de cima. Agora pense nisso. A forca foi construída com 50 côvados de altura, cerca de 25 metros. Foi uma execução projetada para humilhar publicamente Mardoqueu, uma demonstração de poder. Mas o céu inverteu o roteiro, e o corpo de Amã, pendurado naquele instrumento de morte, se tornou um púlpito de advertência para todos que testemunharam aquilo. O espírito do anticristo caiu sem o nome de Deus precisar ser falado. Esta é a ironia teológica precisa do livro de Esther. O Deus que não é mencionado julga com perfeição. É como se ele estivesse nos ensinando que ele não precisa de uma voz audível ou sinais sobrenaturais para mostrar que está governando. Ele governa pela providência. Ele trabalha com precisão cirúrgica por trás da cortina. Ele silencia tronos perversos sem dizer uma palavra. E há algo mais profundo aqui. Amã não é apenas punido, ele é envergonhado. O homem que exigiu o culto público morre em desgraça pública. O orgulho se transformou em vergonha. O trono se transformou em forca. O decreto tornou-se uma sentença sobre si mesmo. Mais uma vez, o padrão bíblico é cumprido. O espírito do anticristo se levanta, mas é derrubado pela mão invisível da justiça divina. Você já percebeu como esse ato não tem narrador celestial, nem voz do céu? Não. E o Senhor disse que tudo parece humano. Mas é nessa aparência de normalidade que a Bíblia esconde uma rara lição espiritual. Quando Deus parece silencioso, Ele está construindo julgamento. Quando os justos parecem esquecidos, Ele está orquestrando a queda dos ímpios. Se a história de Amã terminasse como um mero caso de tirania persa, poderia ser suficiente como uma lição histórica. Mas a Bíblia
não usa personagens apenas para recontar o passado. Ela os apresenta como modelos espirituais. E Amã, com todas as suas camadas de orgulho, engano, manipulação e ódio, é um retrato profético do que as Escrituras chamam de anticristo. O apóstolo João advertiu em 1 João 2,18: como ouvistes que o anticristo virá, já agora há muitos anticristos. Você vê o padrão? O anticristo não é meramente uma figura futura. Ele é um espírito que se manifesta ao longo da história em diferentes formas, nomes e regimes. Amã foi um deles. Ele representa o espírito que odeia a aliança, resiste à promessa, persegue os justos e manipula o poder humano para cumprir a agenda de extermínio de Satanás. E a parte mais alarmante é que esse espírito ainda está ativo. Em nossos dias, não parece com coroas ou decretos explícitos, mas atua nas narrativas que desprezam a Bíblia, na legislação que silencia os valores de Deus, em governos que perseguem os cristãos, nas filosofias que normalizam o mal. O espírito de Amã, o espírito do anticristo, continua tentando substituir o trono da verdade com o altar do orgulho humano. Olhe ao redor. A idolatria sutil de ideologias, o silêncio diante da perseguição aos cristãos, o desprezo pela palavra, a normalização da escuridão. Tudo isso é uma expressão de um movimento espiritual em direção ao seu clímax escatológico, quando o literal anticristo se manifestará, conforme descrito em 2 Tessalonicenses 2,4, exaltando-se a si mesmo acima de tudo o que se chama Deus. Mas o livro de Esther já nos dá uma prévia do final. O espírito de Amã cai, o anticristo é envergonhado. O povo de Deus prevalece. E mesmo quando Deus parece ausente, ele está simplesmente preparando o momento perfeito para agir, como fez em Sousa, como fez em Nuremberg, como fará no fim dos tempos. Você já considerou que a história de Amã não é apenas um conto antigo, mas uma janela profética no mundo em que vivemos hoje? O inimigo ainda busca a forca, mas Deus ainda anula decretos. E se Amã é o projeto do anticristo, então Esther, Mardoqueu e os judeus representam a igreja fiel. Aqueles que não se curvam, que não comprometem a fé e que confiam mesmo quando tudo parece perdido, porque no final o anticristo pode ressuscitar, mas é Cristo quem reinará. Se este conteúdo abriu seus olhos para verdades raramente ensinadas, assine agora e ative o sininho para continuar crescendo no conhecimento da palavra. Tudo aqui é feito livremente com o apoio de pessoas generosas ao redor do mundo, como você. Torne-se um membro, compartilhe este vídeo